Você sabia que a partir dos 20 anos de idade todo mundo tem que começar a medir a pressão? Pois é, isso é uma forma de prevenir e tratar logo cedo a pressão alta, que é um problema que afeta muita gente em todo mundo. A gente fala hoje no Consulta Marcada sobre esse assunto. Fica aí então, porque a gente está só começando. Roda a vinheta. Chegou a hora da sua consulta marcada. Aqui no podcast da Unimed Vitória, a receita é simples. Informação onde você estiver. 38 milhões de pessoas sofrem de hipertensão aqui no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. Para falar sobre esse assunto que afeta a saúde de tantos brasileiros, está aqui Dr. Antônio Carlos Avanza, que é cardiologista da Unimed Vitória, é doutor em cardiologia, inclusive com ênfase nesse assunto sobre hipertensão, e vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, doutor, a esse consultório aqui. Obrigado, um prazer estar falando aqui com vocês. Doutor, eu vou começar te perguntando por que ter pressão alta é um risco para as pessoas? Porque, na realidade, a pressão alta, hoje, nós temos hoje as duas principais causas de morte no mundo ocidental, é o derrame, que é o AVC, e o infarto. E a hipertensão arterial, hoje, para o AVC, para o derrame, é o principal fator de risco. E para o infarto, ele é um fator de risco, é o segundo fator de risco principal. A gente tem que ver que o indivíduo que é hipertenso, a pessoa que é hipertensa, ela tem um risco maior de ter derrame e de ter infarto agudo do miocárdio. No mais, o que a gente tem? A hipertensão arterial, ela afeta 3 órgãos-alvos, que a gente chama principalmente. O cérebro, como eu falei, levando AVC, o coração, o infarto, hipertrofia de ventrículo esquerdo e o rim. Tem que levar em consideração que, além de derrame e de infarto, pode levar à insuficiência renal. São aqueles pacientes que têm que ir para a diálise. Então, prevenir a hipertensão e tratar a hipertensão de forma adequada é fundamental para prevenir essas 3 doenças, que são as 3 doenças que mais levam à morte, morbimortalidade no mundo ocidental. Então, é fundamental o tratamento adequado e a prevenção da hipertensão arterial. Doutor, como é que as pessoas conseguem identificar a pressão alta? Porque às vezes ela dá sempre sinais de que ela está ali. Não, na realidade é o contrário. A grande maioria dos pacientes hipertensos, eles são assintomáticos. Se a gente for levar em consideração o trabalho feito por Hunter, um autor americano, que até para beneficiar o seguro de vida lá, que mostra que a cada 20 milímetros de mercúrio que você aumenta da pressão sistólica, da máxima, e a cada 10 milímetros de mercúrio que você aumenta a pressão diastólica, a mina, você dobra a probabilidade de ter esses eventos que eu falei para você, derrame, infarto e doença renal. Nessa fase inicial, um indivíduo que tem 110 por 70 ou 120 por 80, que a gente considera a pressão arterial ideal, à medida que vai aumentando para 130, por 90, 140 por 90, que já é prejudicial, ele fica sintomático. Muito deles, a grande maioria, nesse aumento de pressão arterial, até 150, eles são assintomáticos ou ólico-sintomáticos, poucos sintomas. Dos sintomas, se a gente tiver como identificar, o principal sintoma, o mais comum que é relatado para a gente no consultório, em todos os trabalhos, é a nucalgia, é a dor na nuca. Ou a cefaleia, a dor de cabeça, que é uma dor que pode ser uma dor ocular, que pode ser uma dor de cabeça difusa, que pode ser sob a forma de enxaqueca. Sim. A tonteira é outro sintoma também, tonteira frequente, principalmente em jovens, o idoso geralmente tem mais, é um sintoma que pode nos levar a pensar em hipertensão arterial. Então, assim, como é que a gente faz para identificar? O sintoma é o principal, e a medida, que a gente chama casual da pressão arterial, medir com aparelhos adequados, que a gente vê muitas vezes, é o erro de medida, às vezes, no paciente com aparelho de pulso, não colocar na posição errada, Sim. Os aparelhos digitais de braço são melhores, algumas marcas de aparelho. Mas o que é ideal fazer é a gente saber que, como o aumento, se o paciente tiver sintomas, procurar o médico, ou pelo menos fazer a medida da pressão arterial com o médico, e depois ser encaminhado para o especialista. E se o paciente não sente sintomas, a gente sabe que o aumento da pressão arterial ele é linear com a idade. Então, à medida que as pessoas... A idade é um fator de risco para a hipertensão arterial. Sim. Então, para esses pacientes que estão
passam geralmente, né, independente de qualquer um pode ter pressão alta, né, como eu falei, alguns alunos meus com 21, 22 anos já são hipertensos. Se não tem sintomas, eu acho que a medida da pressão arterial tem que ser feita de qualquer forma, pelo menos uma vez por ano. A partir de que idade, doutor? Eu acho que hoje, a partir dos 20 anos de idade. Nossa. Tá? Já deve ser feito, né, a medida da pressão arterial. A medida da pressão arterial, a Sociedade Brasileira de Cardiologia preconiza a semana da hipertensão, né? Sim. Então, a gente deve fazer essa medida esporádica e a gente tem que levar outras coisas em consideração. Se eu tenho história familiar de hipertensão arterial, se eu tenho mãe e pai hipertensos, eu só tenho 100% de chance de ser hipertenso no futuro. Então, se eu tenho essa história familiar, se eu tenho alguns outros fatores de risco, se eu sou uma criança, ou um adolescente, ou um adulto jovem, acima de 20 anos, que eu tenho obeso, se a pessoa é obesa, se a pessoa faz ingestão de bebida alcoólica, se ela come de forma indiscriminada, sem fazer uma alimentação adequada, então, acho que essas pessoas que têm esse fator de risco, obesidade, ansiedade, as pessoas que dormem pouco, as pessoas que fumam, as pessoas que têm um fator de risco, elas têm que procurar precocemente um check-up, fazer um check-up cardiológico para fazer uma medida casual, que a gente chama, que é a medida de forma adequada da pressão arterial e, daí para frente, tendo sido diagnosticado, ver o que vai fazer. Nem todo paciente hipertenso precisa de iniciar com medicação antihipertensiva. Doutor, o senhor falou aí de alguns fatores de risco para a hipertensão. Eu queria perguntar, então, quais que são os principais vilões da pressão alta? Invariavelmente, o principal vilão é o sal, né? A gente brinca que o que faz mal para a humanidade, o que faz mal para o ser humano, são os 3 pós brancos. Sal, açúcar, né? Então, são os 3 grandes vilões que a gente fala, tanto para a hipertensão quanto para qualquer doença, é o mal, né? Então, a ingesta excessiva de sal alimentar é hoje considerado, obviamente, quem tem o fator genético, o fator história familiar, é um fator importante. Mas a ingesta excessiva de sal é hoje o principal fator. Né? Com isso, a gente fala em ingesta de sal, alimentação inadequada, sedentarismo é um fator de risco importante. Isso tudo, alimentação inadequada e sedentarismo, leva ao quê? Ao paciente aumentar de peso. Se o paciente aumenta de peso, ele tem a probabilidade maior de ter hipertensão e um grande irmão gêmeo agregado da hipertensão, que é o diabetes, e vice-versa. Né? Então, a ansiedade, a gente já sabe hoje que é um fator de risco isolado. A insônia, tá? A privação de sono é um fator importantíssimo para a hipertensão arterial. O que a gente vê, muito no pós-Covid, já eu fiquei hipertenso, porque tive Covid ou não tive, mas foi pós-Covid. Na realidade, a privação de sono e o estresse que o Covid deixou tem muito mais influência do que você pegar o Covid, do que você ser acometido pelo Covid. Então, esses são os principais fatores. A alimentação, principalmente o sal, o sedentarismo, né, a obesidade, que estão correlacionados, o estresse, história familiar, tabagismo, excesso de álcool. O senhor falou aí sobre algumas, já citou algumas coisinhas que dá para fazer para evitar chegar na pressão alta. Vamos falar sobre prevenção, então? Como é que as pessoas evitam chegar até a hipertensão? E eu queria também saber se isso serve até para aquelas pessoas que já têm histórico, que têm uma chance maior de desenvolver a hipertensão. Tem como parar um pouco esse processo? Tem. Na realidade, a gente tem que tratar o quê? Os fatores de risco. Então, como é que faz para prevenir? Se eu sou um paciente que eu tenho história de hipertensão importante, né? Se eu estou acima do peso, se eu começo com sintoma de hipertensão e estou na hipertensão, na pressão que a gente chama de pressão limítrofe, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, restrição de sal, restrição alimentar. A gente tem que, tanto hipertenso quanto normotenso, o ideal é uma ingestão intermediária, né, de sal, que a gente chama de sódio, né, 2,3 gramas de sódio, ou no máximo 6 gramas de sal no dia. A gente brinca, né? Como é que a gente vai medir isso? Sua casa tem 5 pessoas. Numa casa de 5 pessoas, no máximo que você tem que comer é um pacotinho de sal por mês. Um pacote de sal de 1 quilo por mês. Sim. Né? Alimentação, a gente começar a fazer uma alimentação adequada. Avança, o que é alimentação adequada? A gente tem uma alimentação chamada Diet Dash, né?
né? O que é a Diet DASH? Né? A dieta DASH é Diet, né? Diet Approach, tá? Que é o DASH, to Stop Hypertension, né? Uma dieta que a gente faz para tentar parar ou prevenir a hipertensão. Essa dieta faz o quê? Isso, se você quiser, você já prevenindo, mesmo sem você ser hipertenso. Uhum. Essa dieta fala que você tem que comer menos carne vermelha, você tem que comer mais carne branca, você tem que comer mais fibra, tem que comer mais alimentos ricos em magnésio, mais alimentos ricos em potássio, né? Alimentos com menos teor de sódio, mais alimentos com um teor maior de cálcio, mais frutas e verduras, tá? E diminuir o sal. Você acrescentando essa dieta ainda, né? Existe um outro trabalho chamado, né, o DASH sódio, que é o quê? Eles viram que se você fizer essa dieta e ainda, junto com a dieta, você fazer uma restrição de sódio, você baixa mais ainda a pressão arterial, mesmo em pessoas com pressão arterial normal. Uhum. O estresse é complicado. Como é que você vai fazer? Óbvio, você tem várias formas de você aliviar o estresse, mas como é que você vai falar para um caixa de banco? Hoje tem menos isso, né? Para poder ele sair com caixa de banco, é o emprego que ele tem. Uhum. Como é que você vai falar com um policial militar? Você fala, pô, você não pode trabalhar na viatura, doutor, mas o coronel não deixa. Eu só posso trabalhar na viatura, né? Uhum. É o que eu sei fazer. Né? Mas como é que você vai falar para um jogador de futebol que ele vai ter que diminuir o estresse, não vai poder brigar, né? A vida hoje, né, leva a tudo isso. Então, você tentar fazer isso, caminhada. Né? Não é fator de risco, a alimentação nós falamos, o sedentarismo não é fator de risco, vamos caminhar, vamos tentar fazer. Sim. Caminhar 3 vezes na semana. A Organização Mundial de Saúde fala que você tem, o ideal é que você caminhe, pelo menos faça 150 minutos de exercício por semana. Então, o que é 150 minutos de exercício por semana? Ou 30 minutos de segunda a sexta, ou 50 minutos 3 vezes na semana. Né? Exercício leve a moderado. Sim. Né? Então, fazer isso. Né? É dentro do possível, né, doutor? É isso aí. Encontrar na rotina o que dá para fazer. E o tempinho que você tiver, o que dá para fazer. Uhum. Né? Perder peso, alimentação, né? Com baixo teor de gordura, né? Comer a gordura de forma adequada, a melhor gordura, que faça menos mal. Né? Controlar colesterol, controlar triglicerídeo. Né? Isso é dormir melhor? Vou dormir melhor, doutor, com ansiolítico. Se for, pior do que tomar ansiolítico é você ficar sem dormir. Uhum. Eu tinha um professor que psiquiatra falava, ansiolítico é ruim, pode criar dependência. Pode, mas é melhor do que ficar sem dormir. Privação de sono é ruim. Então, a gente vai sempre em cima desse fator de risco. Sim. Porque depois da hipertensão instalada, né, a grande maioria dos indivíduos, eles fazem o quê? Eles têm que tomar um remédio de pressão. Eu ia perguntar agora isso, doutor. Se quando a pessoa já é hipertensa, ela vai ficar dependente do remédio para controlar o resto da vida? Provavelmente sim. O que acontece, na maioria das vezes, quando esses indivíduos chegam para a gente, é igual ao diabético. Quando o diabético chega a ter sintoma, ele já está com a glicemia elevada, num patamar que não dá para você reduzir mesmo com a diminuição dos fatores de risco. O hipertenso, quando ele é sintomático, quando ele chega para a gente, ele está já numa hipertensão que a gente chama estágio 2. Então, esse indivíduo, provavelmente, ele vai tomar medicação o resto da vida. Agora, a quantidade de medicação, ela pode diminuir, levando-se em consideração que ele só se ele restringir o sódio, além dele ter uma probabilidade maior dele diminuir a medicação, ele está ajudando no mecanismo de ação da medicação. O sódio, por exemplo, interfere na grande maioria das medicações, do diurético, que a gente chama de inibidor de enzima conversora. Então, a restrição vai ser a dieta. Nesse momento que esse paciente chega para a gente, pertence ao estágio 2, a probabilidade dele reverter, porque ele já tem alguma lesão vascular, algum grau de lesão vascular. Então, geralmente, a gente não consegue tirar a medicação desse paciente. Mas tem aqueles que chegam com a hipertensão estágio 1, que a mudança do estilo de vida associada com uma única droga pode melhorar, já controla a pressão, e esse indivíduo pode chegar numa época a tirar essa medicação, se ele continuar a seguir esses fatores, essa prevenção desses fatores de risco. Então, estágio 1, que a gente chama, né, para falar para a população, estágio 1 é hipertensão leve. Esse indivíduo a gente consegue, iniciando uma droga e depois a gente acertando os fatores de risco, a gente consegue, às vezes, na grande maioria das vezes, tirar o remédio de pressão. Mas estágio 2, que a gente chama de hipertensão moderada, geralmente a gente faz associação, né, de
dessas restrições, desse combate aos fatores de risco, mas geralmente pode até ficar com uma única medicação, a gente reduzir, mas geralmente são indivíduos que vão utilizar ad eterno a medicação. Uma última pergunta, doutor, que as pessoas perguntam muito até na internet é, na hora da crise, pressão lá em cima, o que fazer? Tem alguma coisa que possa ser feita para reduzir essa pressão? Para reduzir a pressão, a gente teria que avaliar, né? É difícil avaliar sem estar olhando o paciente. Mas uma das coisas que a gente fala depende muito dos sintomas. Se você tem sintoma leve, só como cefaleia, né? Estou com dor de cabeça, estou com um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de tonteira, e você ainda não é hipertenso, se você for hipertenso às vezes, né? Ou liga para o médico, ou você tem uma medicação, você aumenta a dose daquela medicação que você está tomando. Agora, se você tem sintomas já com... Eu estou ou com confusão mental, ou estou com náusea, com muito vômito, né? O que eu oriento para o paciente que já é hipertenso, a grande maioria dos médicos orientam, que se eu tiver um comprimido chamado captopril, que eu tome, né? 25 ou 50 miligramas, não é colocar embaixo da língua, é tomar a medicação que tem um efeito rápido. Então, se você tem esse sintoma leve, se você já é hipertenso, ou aumenta a sua medicação, ou toma a medicação, ou liga para o seu médico, óbvio, né? Sim. E você não precisa nem ir ao hospital, porque às vezes a própria ida ao hospital vai aumentar mais sua pressão. Também. Agora, se você tiver o sintoma mais, estou com confusão mental, muita tonteira, não estou conseguindo ficar em pé, com vontade de vomitar, náusea, o que é aconselhável é procurar um serviço de emergência para você ver a pressão arterial e ver se tem outros fatores associados. Que a gente tem que lembrar uma coisa, um percentual grande dos pacientes às vezes é idoso, né? Ou que não seja idoso. Esses pacientes às vezes têm que tomar uma medicação que é um anti-inflamatório, o corticoide, que aumenta a pressão arterial. São as principais causas, em termos de medicação, do descontrole dessa pressão arterial. Então, obviamente, eu vou suspender, né? E vou procurar um serviço de saúde. A gente tem que ver, avaliar. E o ideal, na saúde suplementar, a gente geralmente tem um telefone do médico, mas no paciente que é do SUS... Não é a realidade de todo mundo. Exatamente. Então, o próprio paciente do SUS é aquele paciente que tem mais dificuldade de procurar, porque no dia seguinte ele tem que acordar cedo, senão vai ter que ir ao atestado, é o medo de perder o emprego, e às vezes ele não vai. Então, o que a gente pode orientar? Anda sempre com um comprimido de captopril, de 25 a 50 miligramas, e toma esse comprimido. Não medir a pressão, não tem problema, você não vai fazer hipotensão. Você já é hipertenso, você não vai fazer. Toma e segura. Agora, teve mais sintoma, procura o serviço médico. Doutor, para finalizar esse podcast, eu queria que o senhor deixasse um recado para as pessoas do que é principal para elas saberem. O que elas têm que sair desse podcast sabendo? O principal a gente tem que saber, como você falou no início, que a hipertensão arterial é extremamente prevalente no mundo ocidental. Se a gente for ver, se a gente for fazer um mix, né, um overview de todos os trabalhos, a gente vai ver que o percentual em torno de 34% dos indivíduos são hipertensos. Então, o que é importante para vocês é saber que o que vai prevenir a hipertensão é tudo que vai prevenir a grande maioria das doenças cardiovasculares. É fazer uma alimentação adequada, né, com um teor intermediário de sal, não se tira o sal totalmente, é fazer atividade física, é evitar bebida em excesso. Na realidade, o ideal seria não beber, mas, né, seria um sacrifício. Mas evitar bebida alcoólica, evitar ganho de peso, né, com isso tudo, e tirar os fatores de risco. Se fumar, o ideal é que não fume. E se você tem história familiar de hipertensão, comece a se cuidar mais cedo, com 20 anos. Além disso tudo, comece a fazer sua consulta diária. Por quê, gente? Hipertensão arterial é fator isolado para as 3 principais causas que eu falo de morte e mortalidade. O AVC, que é o derrame, a doença renal crônica, tá? Que o indivíduo que vai para a diálise, e infarto agudo do miocárdio. Então, a gente tem que prestar bastante atenção. A partir do momento que você tem um diagnóstico de hipertensão, siga corretamente o que o seu médico prescreve. Siga as medicações, o controle, e para prevenir os fatores, para poder não ter agravamento e prevenir as complicações. Doutor Antônio Carlos Avanza, muito obrigada pela sua participação aqui no Consulta Marcada. Nosso episódio está acabando agora, mas semana que vem tem mais. E se você tiver mais sugestões para gente, envia para o nosso e-mail, é o consultamarcada@unimedvx.com.br. Tchau, gente! Essa foi a sua Consulta Marcada. Te esperamos no próximo episódio. Unimed Vitória.